Olá, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Feijão carioca vem tentando sustentar seu preço acima dos R$100 a saca com 60 quilos. Agronegócio mostrou ser uma máquina azeitada de criação de recursos à nossa sociedade. Deve chover e fazer muito sol na maioria das regiões produtoras de Goiás. Fortalecimento da moeda chinesa contra o dólar norte-americano subiu para o maior nível dos últimos 2 anos. Governo federal vai reavaliar a política de gestão de risco da atividade rural para propor aprimoramentos. E valor bruto da produção VBP da agropecuária foi superior a 540 bilhões de reais em 2017. O agronegócio está começando. O Instituto Brasileiro do Feijão, o IBRAF, aponta que o feijão carioca vem tentando sustentar o seu preço acima dos R$100 a saca. Durante a semana, alguns negócios entre R$120 e R$125 também foram realizados em São Paulo. A oferta de feijão de menor qualidade, advindo da safra paranaense, vem segurando o mercado, que também está de olho nas safras de Minas Gerais e aqui em Goiás. As perdas no Paraná, contudo, não são suficientes para uma grande elevação de preços devido aos altos estoques do ano passado. As regiões de Rio Verde, em Goiás, e Paracatu, em Minas Gerais, já começam a ter algumas áreas colhidas com boa qualidade, devendo intensificar os trabalhos nos últimos dias de janeiro. O feijão preto, por sua vez, tem um consumo um pouco menor, já que as regiões que mais consomem este tipo têm optado pelo carioca em detrimento dos preços. Nas 2 últimas décadas, onde boa parte do Brasil teve dificuldade do nosso principal objetivo, que é a geração de renda, o agronegócio mostrou ser uma máquina azeitada de criação de recursos à nossa sociedade. Fechados os números do ano passado, vale refletir sobre eles. As exportações do agronegócio, elas foram de 96 bilhões de dólares acima, 13% acima de 2016. E retirando-se as importações, que foram de 14 bi, o agronegócio deixou um superávit 14,8% maior, ou seja, 81,8 bilhões de dólares. E isso representou 44% de todas as exportações brasileiras. Um setor exporta quase metade do Brasil e sem o agro nós teríamos um déficit de 15 bilhões de dólares na balança comercial brasileira. Nos últimos 20 anos, as exportações acumuladas do agro brasileiro atingiram incríveis 1,230 bilhões de dólares, ou, a valores de hoje, nós podemos estimar entre 5 a 10 trilhões de reais. E esse montante que entrou pelos nossos portos e subiu até as fronteiras com os países andinos, movimentando a economia e permitindo distribuição de renda e inclusão. Entre os nossos compradores de 2017, destaca-se a China, que representou 27,7%. Depois veio a União Europeia, 17%. Estados Unidos, 7%. Japão e Hong Kong, com aproximadamente 2,5% cada um. Os 5 maiores compradores representam quase 60% do total. E os 5 maiores produtos, soja, carnes, cana, florestais e café, trazem quase 80% do total. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos hoje, para a maioria dos municípios, chuvas isoladas, muitas nuvens com períodos de sol e chuvas em algumas áreas. Predomínio de sol pela manhã e à tarde pode chover. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu,
30 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 31 a máxima e 23 a mínima. Ceres, 30 a máxima e 21 a mínima. Lusiânia, 29 a máxima e 20 a mínima. Jussara, 32 a máxima e 23 a mínima. Anápolis, 28 a máxima e 21 a mínima. Acreúna, 29 a máxima e 22 a mínima. Quirinópolis, 30 a máxima e 23 a mínima. Jataí, 29 a máxima e 21 a mínima. Ipameri, 30 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o fortalecimento da moeda chinesa contra o dólar americano subiu para o maior nível dos últimos 2 anos. O governo federal vai reavaliar a política de gestão de risco da atividade rural para propor aprimoramentos. O valor bruto da produção agropecuária foi superior a 540 bilhões de reais no ano passado. Nós voltamos já. Números da TIF Consultoria Agroeconômica mostram que o fortalecimento do yuan chinês contra o dólar norte-americano subiu para o maior nível dos últimos 2 anos, o que está tornando as importações de soja mais acessíveis para os asiáticos. Por outro lado, o movimento sazonal às margens de esmagamento continua recuando, o que torna a compra da matéria-prima, vamos dizer, da soja, mais cautelosa. Mesmo assim, a China comprou 4 navios de soja dos Estados Unidos e 12 navios de soja brasileira na semana passada, indicando que a transição em direção ao nosso país está sendo feita. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, ele já está com as inscrições abertas para o processo seletivo do curso técnico em agronegócio na modalidade semipresencial, com a oferta de 3.020 vagas totalmente gratuito. O curso tem duração de 2 anos e é oferecido em parceria com o Ministério da Educação, o MEC, e também com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O processo de seleção será online por meio de análise curricular. O curso técnico em agronegócio, ele é reconhecido pelo MEC e também pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. O curso tem carga horária de 1.230 horas, divididas em 80% à distância e 20% com aulas presenciais no polo indicado pelo candidato aprovado. Antes de efetivar a inscrição, os candidatos devem ler o edital atentamente, visto que o sistema aceita somente uma inscrição por CPF. E as inscrições vão até o dia 9 de fevereiro. E você pode fazê-lo pelo site http://etec.senar.org.br/. Para mais informações, você entra em contato gratuitamente através do telefone 0800 642 0999 ou então pelo e-mail etec@senar.org.br. O governo federal vai reavaliar a política de gestão de risco da atividade rural para propor aprimoramentos no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO, no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR, e no Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, que é o FESR. Portaria publicada no Diário Oficial da União criou um grupo de trabalho para apresentar sugestões em até 90 dias, prazo que poderá ser prorrogado por até 30 dias. Entre os objetivos, o governo quer analisar a eficiência e estudar como melhorar a previsibilidade orçamentária dos programas. Esse grupo de trabalho será formado pelos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Agricultura, Casa Civil e o Banco Central. O relatório final da equipe deve conter os seguintes tópicos: estrutura atual dos programas e ineficiências do modelo, diretrizes que visem a melhorar a previsibilidade orçamentária, coordenação e efetividade da política, definição de metas a serem alcançadas no curto, médio e longo prazos e uma definição de medidas e cronograma de ajustes na estrutura atual dos programas, incluindo eventuais propostas e alterações na legislação.
E depois do intervalo, vamos falar sobre o valor bruto da produção, o VBP, da agropecuária, e vamos falar também sobre o seguinte tema: com diagnóstico, a gente vê melhor. Nós voltamos já. Os números da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura mostram que o valor bruto da produção VBP da agropecuária foi de 540,3 bilhões de reais do ano passado. Montante que representa um aumento de 1,3% em valores reais em relação a 2016, que foi de 533 bi. Esse é o maior valor registrado desde 1989, quando se iniciou a série de análise de dados. As lavouras tiveram um crescimento de 4,2% no período, 364 bi, e a pecuária 175 bilhões de reais. Uma redução de 4%, segundo o Ministério. E esse resultado foi favorável do VBP de 2017, porque deve-se principalmente à grande safra de grãos, que foi de 237 milhões de toneladas, segundo o levantamento da Conab. A produtividade agrícola e não o incremento foi a área que foi o principal fator responsável pelo bom resultado. Os preços agrícolas, em geral, mais baixos do que em 2016, tiveram pouca ou nenhuma importância na formação do VBP de 2017. E agora eu vou conversar com Adriana Ferreira, doutoranda em Governança e Sucessão no Agronegócio, mestre em Desenvolvimento de Líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bom? Tudo bem. Então tá joia. Doutora Adriana, com diagnóstico a gente vê melhor. Quer dizer, Sim. O médico, com todos os exames na mão, basicamente sabe o que o paciente tem e o que ele precisa. É Exatamente, é isso mesmo. Até nós começamos uma conversa sobre solo agora mesmo, né, Antônio? E assim, é a mesma coisa. Numa empresa, seja ela urbana, seja ela rural, o que acontece? Você muitas vezes olha para o pasto e vê aquele pasto que ele não está respondendo à semente que você jogou. E aí tem gente que faz o quê? Joga calcário, joga semente novamente. Passa grade, passa arado, faz o diabo com o pasto. E ele continua do mesmo jeitinho. Exatamente. Não estão dando a comida certa para ele. Exatamente. Aí, ao contrário, chama alguém especializado e faça um diagnóstico. O que a gente percebe é que tanto na gestão quanto nas questões práticas do dia a dia da fazenda, o que a gente precisa é diagnosticar. É olhar para o negócio, Antônio, e ver se realmente, se aquele negócio, se o problema que existe hoje é um problema específico ou se ele é sistêmico. O diagnóstico serve para quê? O diagnóstico serve para que você, empresário, possa identificar o problema e o que aquele problema, as consequências do problema que ele está ocasionando na sua empresa. Então, muitas vezes você tem um problema na área de gestão de pessoas. Aí você contrata alguém só para dar um treinamento. Talvez não resolva. Não resolva o é problema. bem provável que não resolva. Então é preciso sentar, olhar para essa área e fazer um estudo mais amplo disso. Eu tive um exemplo agora, na semana passada, precisamente no domingo, um pecuarista chegou em mim, a gente batendo papo, falou: Antônio, eu já passei a grade, passei 3 gradagens na minha terra e vou jogar semente. Eu falei: beleza, vai perder tudo. Quer dizer, nós estamos fora da janela já, é um risco muito grande. Vai nascer? Vai nascer alguma coisa assim. Só que ele corre um risco violento de pegar aí um veranicozinho, ou então de não chover o suficiente. Quer dizer, passou da hora, não foi feito o diagnóstico. E hoje é muito comum a gente observar, e eu já comentei isso aqui: ah, não, eu vou jogar tantas toneladas de calcário porque meu vizinho jogou. Não é por aí. Hoje, quem não trabalhar em cima de diagnóstico, de planejamento, pensar, repensar, ir atrás de quem entende mais do que nós, não vai funcionar nada. Não funciona, não tem jeito. E aí é preciso levar em consideração assim, alguém que estudou para fazer especificamente aquilo, com certeza tem mais conhecimento do que nós. Claro que tem. E a gente pensa que tem. A gente pensa. Pensa que tem. É igual a gente criticar jogador de futebol. Se eu tivesse lá, eu tinha chutado, tinha marcado o gol. Será?
Nem sempre, Nem né? sempre, Nem né? sempre. Não é por aí. Então, eu acho que esse tema, com diagnóstico a gente vê melhor, é uma coisa que está faltando, às vezes, em todos os sentidos. Inclusive, na vida pessoal, às vezes, da própria Sim, pessoa, né? da própria pessoa. Quer dizer, fazer uma análise, parar, pensar, será que eu estou certo, não estou? Será que o meu comportamento diante de tudo que acontece, né, o que eu tenho contribuído para que fatos agradáveis e desagradáveis aconteçam? Então, assim, seja na vida pessoal, e você lembrou isso com muita propriedade, ou na gestão da empresa, primeiro passo, fazer um diagnóstico. Você não consegue criar um sistema de gestão eficaz se primeiro você não analisar todo o negócio. E analisar mesmo, desde o modelo do negócio, o mercado interno, o mercado externo. Eu até ouvi de um proprietário esses dias de uma fazenda, ele me disse: Adriano, o problema do agronegócio não é da fazenda para fora, não. Existe, mas da fazenda, da porteira para dentro, existem muitos problemas que a gente precisa resolver e estão ligados à gestão. De maneira geral, se a gente parar para pensar, nós somos médico, engenheiro, veterinário, nós somos tudo. Sim. Entendemos de tudo e não fazemos, às vezes, o que deveria ser feito. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois a gente vai continuar com esse tema. E o tema legal, com diagnóstico a gente vê melhor. É um minutinho só. Eu estou de volta conversando com a Adriana Ferreira e nós estamos falando de um tema interessante. Nós estamos falando sobre, com diagnóstico, a gente vê melhor as coisas. E geralmente nós, brasileiros, de maneira geral, a gente não faz muito diagnóstico, não pergunta muito, não vai atrás para saber. Sim. A gente fala e repete feito papagaio. E não é por aí o caminho. Quer dizer, se você parar para pensar quantas coisas que já poderiam ter sido modificadas para melhor, se a gente tivesse parado, analisado e feito assim, poxa, vamos dar um tempo, vamos ver como é que faz, como é que não faz, vamos conversar com gente melhor do que a gente, porque se conversar com gente do mesmo nível nosso ou mais baixo, não vai resolver o problema. Ou com o mesmo conhecimento, né? Não adianta, Toninho? nós temos que conversar com gente que tem experiência. É a mesma coisa, o médico chegar e falar, nós vamos fazer isso, no seu procedimento. Quer dizer, você passa a acreditar nele, Sim. porque ele sabe o que ele está falando. Pode até dar errado. Mas ele sabe. Pelo menos ele tentou fazer um diagnóstico, né? Então assim, pensando de forma prática, o que o empresário pode fazer? Primeiro ponto, faça um diagnóstico da cultura organizacional. Se o seu negócio não vai bem, existe uma dissonância entre o que está sendo dito e o que está sendo feito. Então, faça um diagnóstico da cultura organizacional. Eu acho que as pessoas estão desmotivadas. Sem problema nenhum. Para você, o achar pode levar para um caminho ou uma solução que não é real. Então, faça um clima organizacional, um diagnóstico de clima organizacional. Meu problema é financeiro. Independente do problema, se você começar com um diagnóstico de cultura e depois um diagnóstico de clima, com certeza as questões financeiras vão aparecer. Ou outra que o empresário não imagina. Nem sempre aquilo que a gente percebe superficialmente é realmente a raiz do problema. Então é preciso olhar, fazer a pesquisa dentro da empresa, conversar com as pessoas, para que elas possam realmente dizer o que está acontecendo. Tem uma situação muito engraçada. Se você não quiser saber o que acontece na empresa, seja o presidente dela. Ou então vende a empresa. Sabe por quê? Eu vejo assim, Adriana, às vezes a gente tenta se tapear. Você vê que a coisa não é bem aquilo, mas você tenta forçar uma barra para ser uma coisa virtual, uma coisa que não é verdadeira. Então, vamos deixar, às vezes, o coração de lado, vai doer, vai machucar, mas você vai ver o real. Sim. É como se você, numa estrada, numa viagem, for fazer uma ultrapassagem onde não pode. Você pode até podar, pode até dar certo, numa curva, por exemplo, mas pode dar errado também. A probabilidade de dar errado é muito maior. E você, às vezes, arriscou por causa de alguns segundos que não levou a nada.
Sim. Uma impaciência. A impaciência faz você errar. E líderes, às vezes, são impacientes e querem solucionar o problema, né, Toninho? E aí ele não tem a paciência, ele quer executar, mas ele não tem a paciência para criar a estratégia da solução do problema. Então, o diagnóstico é importante aí a gente ver longe com o diagnóstico, porque você olha para a empresa como um todo, como um sistema. E você consegue estabelecer um planejamento de médio e longo prazo com o diagnóstico em mãos. Você vai solucionar o problema. E não adianta ignorar, igual você falou, não adianta ignorar o problema. Às vezes o problema é muito simples e em 12 meses você resolve. E se você ignorar, pode ser que seja uma vida ou a empresa simplesmente deixar de existir. Você que mexe com pecuária de corte ou leite, compra o sêmen errado para você ver. São 7, 8 anos aí de atraso na sua propriedade. É simples. Para recuperar, né? Para recuperar. Doutora Adriana, esse tema é muito bom. A gente podia voltar mais vezes com ele, viu? Muito bom. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Eu quem agradeço, Antônio. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. A oportunidade apresenta-se tarde e desaparece com muita rapidez. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.